Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de novo, no nosso projeto Gabaritando Legislação. E estamos trabalhando a Lei 7.210 de 84, a LEP, a Lei de Execução Penal. É a lei mais importante em execução penal no Brasil, né? Geralmente cai em praticamente todos os certames de polícia penal e agente penitenciário, bem como editais que assim exigem. Então a gente tem que conhecer muito bem. Nós estamos no estágio final da nossa análise da lei. Nós temos mais 4 blocos. Nós vamos agora inaugurar, dar início ao bloco 31. E a gente finaliza com o bloco 34. Certo? Encerrando assim, fechando a lei de execução penal. Quem estudou todos os blocos, do 1 ao 34, não vai errar questão nenhuma na prova. Se usou marca-texto ali para destacar tudo aquilo que a gente trabalhou, se anotou com toda a calma os detalhezinhos, a banca não vai conseguir surpreender vocês. Certo? Mas, então vamos lá. Vamos para o bloco 31. O bloco 31, amigos, ele inaugura um título. Ele inaugura um título, e esse título que nós temos aqui são os famosos incidentes de execução. Depois do título, vocês já sabem bem o que vem, né? Título 7, nós vemos para o capítulo, que são as conversões. Certo? Conversões. E o artigo 180, ele trata de forma específica de uma conversão de pena. Vocês lembram, porque eu já disse muitas vezes nos blocos, então quem está estudando não esquece. Vocês sabem que nós temos 3 espécies de penas. Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos, e nós temos também pena de multa, certo? Aqui no artigo 180, nós vamos ter as condições para que uma PPL, que é assim que se costuma chamar, pena privativa de liberdade, possa ser convertida numa pena restritiva de direitos. Isso é bom para o condenado? Isso é ótimo. Porque pena privativa de liberdade, como o nome diz, priva, cerceia o direito de ir e vir. Já uma pena restritiva de direitos não tira essa liberdade. O direito de ir e vir permanece. Ele só vai perder temporariamente alguns direitos, que depois ele volta a ter. Então é melhor, claro. Então o 180 diz que a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, ou seja, a pena máxima tem que ser 2 anos, logo os senhores precisam saber de cor esse prazo, porque a banca vai exigir, poderá ser convertida em restritiva de direitos desde que, certo? E aqui nós temos requisitos cumulativos. Não basta ter um deles, é o 1 e o 2 e o 3. Certo? Isso é uma coisa importante. O 1 e o 2, meus amigos, são requisitos conhecidos como objetivos. Por que objetivos? Porque é só fazer a análise que vai estar no prontuário e nos autos de execução que a gente chega à conclusão se eles existem ou não. Por exemplo, desde que, 1, o condenado a esteja cumprindo em regime aberto.
certo? Aqui está. Começa por aí. E num prontuário, em uma ficha de execução penal, qualquer juiz, qualquer membro do MP, qualquer membro da defensoria, certo? Qualquer um que vai ver a PEC, que entenda de execução penal, vai saber qual é o regime de pena que esse apenado está cumprindo. Então, esse requisito é objetivo. O 2 também é objetivo, porque sempre, anualmente, tem que ter o relatório atualizado com o restante da pena a cumprir. Então, vai dizer ali, tenha sido cumprido pelo menos, no mínimo, 1/4 da pena. Pelo menos, no mínimo, 1/4 da pena, pessoal. No mínimo, 1/4 da pena. Na tua prova vai vir 1/6, na tua prova vai vir metade, certo? Não caiam nessa, não caiam nessa. É 1/4 da pena, marca aí com marca-texto que vocês não vão errar. E esse terceiro, a gente costuma chamar de requisito subjetivo. Por quê? Porque, bom, quem aplica essa conversão é o juiz, certo? Quem vai aplicar essa conversão é o juiz da execução penal. Isso é a coisa mais certa que a gente sabe, é o juiz da execução penal que vai cumprir, que vai converter. Então, ele vai ter que analisar, por exemplo, os antecedentes. Se são bons, se são ruins, tá, alguém vai dizer, isso também se vê numa ficha. Se vê. Mas e a personalidade? A personalidade não se demonstra apenas numa folha de papel. Então, o juiz vai ter que ter também a sensibilidade aqui, de ver se o indivíduo é merecedor. Então, o 3 ele é subjetivo, quando diz os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Aqui está. Certo? Esses 3 requisitos, então, eles são cumulativos e o terceiro é subjetivo. Marquem o que está em vermelho e não esqueçam de forma alguma. Chegamos no 181. O 181 agora é o contrário. Agora é o inverso. Não é do pior para o melhor. Agora é do melhor para o pior. A pena restritiva de direitos, ou seja, o sujeito, por exemplo, estava numa pena branda, não tinha liberdade tolhida, será convertida, e vejam a norma impositiva aqui, são questões obrigatórias, é conversão obrigatória, pessoal. Será convertida em privativa de liberdade, ou seja, pode ser reclusão, pode ser detenção, certo? Pode ser reclusão, pode ser detenção. Então, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, ou seja, o sujeito vai ter uma consequência, algo ruim vai acontecer para ele, nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal, que não nos interessam aqui. Sempre eu insisto com vocês, o que está lá no Código Penal não interessa para nós. O que está no Código Penal, deixa lá no Código Penal. Certo? Então, deixa lá, pessoal, mas o que a gente tem que saber é que são situações, por exemplo, que o indivíduo comete crimes, por exemplo, né? Comete crime com violência ou grave ameaça, coisas do gênero. Certo? Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, ou seja, ele está em uma PRD,
Ele está em uma pena restritiva de direitos. Certo? Letra A. Não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital. Primeiro, o oficial de justiça vai intimá-lo para ele começar a cumprir a pena. Senhores, eu preciso parar aqui para fazer a troca de bateria. Já retorno.